A prova da fé, parte 2. A relação entre a prova de nossa fé e a vitória. Vejamos agora a relação entre a prova de nossa fé e a vitória. Deus deseja pôr à prova nossa fé para assegurar-se de que é verdadeira. A fé autêntica perdura, mas a que não dura muito não é, absolutamente, fé. A fé autêntica sempre perdura. Continuará crendo depois de 3 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos ou até mesmo 50 anos. A fé autêntica pode vencer 1, 5 ou 10 obstáculos, e continuará crendo ainda depois de ser provada 1, 5 ou 7 vezes. A fé efêmera, que desmorona ou se desvanece depois de leve sacudida, não é fé. Toda fé necessariamente perdura. Na Bíblia podemos ver que vencer depende de crer na palavra de Deus. Ele disse que seu Filho é nossa vida, cabeça, vitória, santificação e poder. Sabemos que ele levou nossas cargas e se responsabilizou por todos os nossos assuntos. Sabemos que nos dá perseverança e mansidão, e supre nosso interior de tudo o que necessitamos. Agradecemos ao Senhor porque sabemos disso e cremos nisso. Mas essa fé precisa passar por uma prova. Um irmão me disse hoje de manhã, já desisti de tudo e criei. Deveria experimentar a vitória. Mas ao voltar para casa de bicicleta, depois da reunião de ontem, esbarrei num idoso e caí em frente à sua casa. Embora não tenha dito nada, fiquei bastante irritado. Que aconteceu? Eu já havia desistido de tudo, havia reconhecido que não podia fazer nada e crido em Cristo como minha vitória. Por que voltei a mirar? Eu cria que não mais voltaria a me irritar. Irmãos e irmãs, há 2 explicações para isso. A vitória não implica que tenhamos mudado. Depois de haver vencido e deixado de pecar por 1, 2, 3, 4 ou 5 semanas, alguém pode pensar que é bom, mudou e amadureceu. É possível que comece a se valorizar e gloriar-se. Portanto, Deus o porá à prova e o fará cair para que veja que não mudou em nada. Se consegue perseverar em algo, não é porque mudou, mas porque houve substituição. O Senhor tem perseverado em seu lugar. Se você acha que mudou, sem dúvida fracassará. Deve entender que se há alguma perseverança em você, é Cristo quem persevera. Se em você existe mansidão, é Cristo quem é manso. Se em você existe alguma santidade, essa santidade é Cristo. Não importa quanto tempo tem vencido, você sempre será você e nunca mudará. Vatmanei será sempre Vatmanei. Depois de 50 anos continuará sendo Vatmanei. Uma vez que a graça acabar, o único que restará será Vatmanei. Agradeço e louvo ao Senhor porque a vitória é Cristo e não tem nada a ver comigo. Eu ainda posso cair em pecado, não mudei em nada. Certa vez, alguns missionários da missão para o interior da China em Shefou, perguntaram-me qual a diferença entre mudança e substituição. Eu lhes disse que se não fosse pela graça, Paulo, João e Pedro teriam sido apenas pecadores. Teriam sido como qualquer outro homem, se lhes houvesse sido tirada a graça. Se a graça de alguém for tirada, ele será igual aos ladrões e prostitutas nas ruas. Graça significa que Cristo nos substitui. Não é que tenhamos alcançado alguma mudança. Há um hino que diz, se altivo é meu coração, como estou perto de cair. E isso é certo. Irmãos e irmãs, devemos dar-nos conta de que ainda continuamos a ser os mesmos, não mudamos em nada. Que é mais confiável? A palavra de Deus ou a nossa experiência? É muito fácil crer na própria experiência. Às vezes nos perguntamos como é que nós, tão débeis, derrotados e irascíveis podemos vencer. Ao contemplar a experiência, concluímos que a palavra de Deus não está certa. Que é mais confiável? A palavra de Deus ou nossa experiência? Enquanto estava em Shefou, a esposa do irmão Whitney Lee veio ver-me e me disse que já se havia rendido ao Senhor e crido plenamente que Ele era sua vitória, havia entrado na experiência vencedora. Mas se lamentou dizendo, a minha vitória é de curta duração. Depois de 1 semana volto a ser derrotada. Os meus 2 filhos me provocam constantemente e não consigo ser paciente com eles.
Nos últimos 2 ou 3 dias fui derrotada mais uma vez. Que aconteceu? Perguntei-lhe se Cristo havia mudado, e ela respondeu que não. Depois perguntei se a palavra de Deus havia mudado, e de novo me disse que não. Então lhe disse, visto que Cristo não mudou, nem a sua palavra, por que você não tem experimentado a vitória? Ela disse que sua experiência não era condizente com o que imaginou. Eu lhe disse, suponha que seu filho vá à rua, e um desconhecido lhe diga, você não é filho de sua mãe, mas foi comprado numa quitanda por 20 centavos. Ele vem e lhe pergunta, mãe, sou seu filho de verdade ou fui comprado numa quitanda por 20 centavos? Alguém na rua me disse que a senhora me comprou. Seguramente você diria, você é meu filho. Não acredite no que os outros falam. Suponha que ele volte a sair e encontre o mesmo homem, e este lhe diga a mesma coisa e acrescente, eu estava lá quando sua mãe o comprou. Se seu filho vem e pergunta mais uma vez, você lhe diria, filho, por acaso não crê em minhas palavras? Suponha que, ao sair, mais uma vez seu filho encontre o mesmo homem, e este pergunte, já perguntou a sua mãe? É verdade. No dia em que ela o comprou por 20 centavos não apenas eu vi, mas também aquele motorista, aquela pessoa e aquela outra. Digamos que o desconhecido nomeie 10 ou 20 testemunhas que atestem ao seu filho que lhe foi comprado por 20 centavos. Por um lado, seu filho tem a sua palavra, que não precisa de comprovação, mas por outro a palavra dos desconhecidos, o testemunho de 20 ou 50 pessoas, cujas mentiras parecem estar baseadas em fortes evidências. O seu filho deve crer nas suas palavras, que não precisam de comprovação, ou nas mentiras dos desconhecidos, cheias de provas. Suponha que seu filho volte e lhe diga, mãe, essas pessoas estão mostrando muitas evidências de que a senhora me comprou. Diga-me, fui gerado pela senhora ou comprado? Se ele chegar a dizer isso, sem dúvida você lhe dirá, que filho insensato. Senhora Lee, Deus também diria que você é uma filha insensata. Ele disse que seu filho é santidade, vida e vitória para você. O que Deus diz é o que importa. Mas no instante em que você sai de sua presença, fica nervosa e diz, algo anda mal. É evidente que não venci. Ainda que Deus tenha dito que seu filho é minha santidade, isso não pode ser verdade porque a evidência me mostra que não tenho santidade. Ao dizer isso, você está dizendo mesmo que seu filho. Você escolhe crer nas mentiras de Satanás, que parecem cheias de evidências, em lugar de declarar a palavra de Deus. Suponha que outros digam algo a seu filho para enganá-lo, e ele lhes responda sorrindo, a palavra de minha mãe é que vale. Você é um mentiroso. Suponha que sorria e diga o mesmo quando tentarem enganar pela segunda vez. E que ainda depois 10, 20 ou 50 vezes, ele lhes responda da mesma maneira. Se faz isso, envergonhará o inimigo e será uma glória para sua mãe. Se Satanás vem e põe em você o sentimento de que está fria, você deve dizer-lhe que é vitoriosa porque Cristo é sua vitória. Se Satanás vier provocá-la, você deve dizer-lhe que é vitoriosa porque Cristo é sua vitória. Deve declarar que as palavras de Satanás são mentira e somente a palavra de Deus é verdade. Isso é fé, e essa é a fé que é aprovada. É a fé que glorifica o nome de Deus. Se com os lábios dizemos que cremos, mas retrocedemos com lágrimas tão logo somos provados, onde está nossa fé? Tal fé é de curta duração. A fé autêntica certamente deve passar a prova. Se você admite a derrota tão logo for provada, estará acabada. Irmãos e irmãs, quando as provas vêm e proclamamos que a palavra de Deus é confiável, e declaramos que a palavra do Senhor dos Exércitos permanece, o que ele disse é o que vale, e sua palavra está firmada nos céus para sempre, venceremos. A pergunta, na verdade é, creremos na palavra de quem? Onde há fé, as montanhas têm de ser movidas. Uma irmã tinha o mesmo problema que a senhora Lee. Dizia que havia crido, mas não podia vencer. Eu lhe disse que necessitamos da fé que move montanhas. Uma fé que sucumbe diante da mais leve prova, não é fé. Que é uma grande fé? Que é uma fé que move montanhas? Uma fé firme é uma fé que move montanhas. Nenhum obstáculo detém uma fé que move montanhas.
Onde existe fé, os problemas terão de fugir. Essa é a fé que move montanhas. A fé e as montanhas não coexistem. Uma das duas terá de ir. Se as montanhas permanecem, a fé tem de ir. Se a fé permanece, as montanhas têm de se retirar. Cada prova é uma oportunidade para mover uma montanha. O importante não é se há provas ou não. O que está em jogo é o fato de que quando as montanhas permanecem, a fé deve ir, e quando a fé permanece, as montanhas devem retirar-se. Logo, a questão é se daremos ouvidos às palavras dos desconhecidos ou às de Deus. Tudo que sucumbe diante de uma prova não é fé. Suponhamos que um irmão tenha aparentemente obtido algumas vitórias nesse aspecto, e não haja compreendido ainda o que é a vitória. Satanás lhe dirá: você acredita que venceu, mas continua derrotado. Tem-se enganado. Não existe a vitória. Irmãos e irmãs, se vocês se deixarem enganar, tudo certamente estará acabado. Deus realiza tudo em conformidade com o que você crê. Lembro-me que numa ocasião estive prostrado na cama. Um irmão veio e mediu a minha pulsação e temperatura. Tinha uma febre muito alta e o pulso bastante rápido. Algumas noites antes de sua visita, eu não havia podido dormir, parecia estar às portas da morte. Nessa noite orei, e na tarde do dia seguinte o Senhor me falou. Ele escutou minha oração e me mostrou Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Pensei que precisava descansar, mas estava mais inquieto que nunca. Quando o irmão voltou para medir minha temperatura, ela havia subido e meu pulso estava mais acelerado. Satanás estava trabalhando arduamente e não se demorou em vir assediar-me e dizer: que tipo de promessa é essa? Deus prometeu que você viveria, mas é óbvio que não está melhorando. As palavras de Satanás pareciam muito plausíveis. Nesse momento o Senhor me deu 2 versículos. O primeiro foi Jonas 2:8 que diz: os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, VRC. Jonas disse essas palavras enquanto estava no ventre do peixe. Todas as circunstâncias e condições externas são vaidade. O segundo versículo foi João 17:17, a tua palavra é a verdade. Deus disse que sua palavra é a verdade e que tudo mais é vaidade. Se a palavra de Deus é a verdade, minha temperatura, ritmo cardíaco e insônia deviam ser falsos. Portanto, imediatamente rendi graças ao Senhor e lhe disse: Romanos 8:11 é verdade, e todos esses sintomas são falsos. Foi nisso que decidi crer, e assim o declarei. Na parte da tarde a febre havia desaparecido e a pulsação estava normal. À noite pude voltar a dormir. A verdadeira fé só crê na palavra de Deus. Irmãos e irmãs, essa é a prova da fé. Qual é a verdadeira fé? É a que apenas crê na palavra de Deus e não na experiência própria, sentimentos ou ambiente tenebroso. Aleluia! Só a palavra de Deus é verdadeira. Se as circunstâncias e a experiência condizem com a palavra de Deus, damos-lhe graças e louvores. Mas se não condizem, de qualquer forma a palavra de Deus permanece. Tudo que a contradiz é falso. Satanás pode afirmar: você diz que venceu, mas veja, ainda está tão corrupto como antes. Que o faz dizer que tem vencido? Você pode dizer a Satanás: é certo que ainda sou o mesmo, jamais conseguirei mudar. Mas Deus disse que Cristo é minha santidade, minha vida e minha vitória. Satanás lhes dirá que vocês continuam sendo corruptos, débeis e impuros. Mas a palavra de Deus é verdadeira. As palavras de Satanás são mentira, somente a palavra de Deus é veraz. Aprendi uma lição em Shefou. Um dia a sorta, Fishbacher e eu estávamos orando a Deus pedindo dons específicos. Eu orava por fé e ela, pelo dom de curar. Depois de orar por 15 minutos, ambos recebemos os dons. À noite fomos para a reunião e a irmã me disse que uma irmã, que morava embaixo do local de reuniões, estava perdendo a razão.
Ela sofria de ataques 1 ou 2 vezes ao mês, mas ultimamente estavam mais frequentes. Depois da reunião, por volta das 22h30, voltei para casa. No caminho comecei a pensar no que aconteceria se a irmã tivesse outro ataque naquela hora estando só. Depois de me despedir dos irmãos, veio-me à mente Pedro 1,7, acerca da prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, e beberreve. Falei em meu íntimo, que assim seja. Se a fé tem de ser provada, que seja. No dia seguinte convidei a Sorta Fishbacher para me acompanhar numa visita à irmã enferma. Certamente poderia ir só, mas a Sorta Fishbacher acabará de receber o dom de cura e eu o dom de fé. Por que não aplicá-los nessa situação? Quando a convidei, ela se mostrou um pouco indecisa e me disse que oraria primeiro. Depois de orar, decidiu acompanhar-me. Ao chegarmos disseram-nos que a paciente acabará de dormir. O irmão Shi, que era médico, disse que devíamos esperar até que acordasse. Disse-nos que humanamente nada havia que se pudesse fazer. O barco da Sorta Fishbacher partia às 11h30. Esperamos até às 10h50, quando nos deixaram entrar. Eu falei algumas palavras à irmã enferma. Tinha os cabelos arrepiados como alguém que perderá a razão. Mas demos graças e louvamos ao Senhor. Orei por 1 ou 2 minutos e o Senhor me deu a fé. Senti-me fortalecido na fé, e comecei a louvar ao Senhor. Sabia que ela iria ser curada. Após a Sorta Fishbacher orar, também teve fé e começou a louvar o Senhor. Logo 2 irmãos e uma irmã fizeram uma curta oração, mas não estavam no mesmo fluir do espírito em que estávamos. Como já era hora, tive de levar a Sorta Fishbacher para tomar o barco. Quando voltei do porto, a irmã estava novamente chorando, rindo e dando gritos, e em poucos minutos desmaiou. Ninguém pôde fazer nada. Soube nesse momento que a fé deles estava sendo provada. O médico me chamou em particular e disse-me, irmão, ore por ela agora mesmo. Como médico nada posso fazer. Eu lhe disse que não havia necessidade de orar. Ri e disse, Satanás, pode tentar de novo. Pode tentar tudo o que quiser. A irmã estava fora de si, e eu também agia como se estivesse louco. Ela gritava dentro de casa, e eu, do lado de fora. Ela continuou assim até às 15h30, e eu também. Finalmente, veio-me a fé. Às 16h eu tinha de ir para uma reunião. Falei com o Dr. Shi que não a incomodasse nem tentasse fazer nada, que apenas devia deixar que Satanás fizesse tudo o que pudesse. Quando Deus fala algo, já está feito. Ele nunca brinca conosco. À noite, o Dr. Shi veio e me disse que a irmã estava se recuperando. Na manhã seguinte, disse-me que ela já estava normal. Eu sabia que teria outras recaídas porque a fé de alguns irmãos precisava ser testada. A irmã enferma ficou bem por 1 hora, e muito bem por no máximo meia hora. À tarde teve outra recaída, e o Dr. Shi veio me perguntar o que devia fazer. Ajoelhei-me para orar, mas não recebi nenhuma palavra. Era como se minha fé não pudesse se levantar. Nesse momento, Satanás veio imediatamente e me disse, tente rir de novo. Ontem você ria tanto, por que não tenta rir outra vez? Parecia que a fé havia ido embora. Satanás estava ao meu lado dizendo, você podia rir ontem, mas agora está tão frio. Mas agradeço e louvo ao Senhor. Uma voz em mim disse, o seu sentimento pode ter mudado. Ontem podia rir e agora está frio, mas eu não mudei. Declarei, então, sim, o Senhor não mudou, e imediatamente comecei a dar-lhe graças e a louvá-lo dizendo, Senhor, tu não mudaste. No dia anterior havia crido na palavra de Deus. Meu riso não fazia com que Deus fosse mais confiável, tampouco minha frieza ou ausência de riso o faria menos confiável. Assim pude apenas louvá-lo e deixei de orar. Nessa noite o Dr. Shi disse que a irmã se havia recuperado totalmente no tocante aos sintomas físicos. No dia seguinte, recobrou a calma. Aleluia! A palavra de Deus é confiável. Essa é a prova da fé. Irmãos e irmãs, sempre queremos ver resultados imediatamente depois que cremos. Queremos ter a experiência tão logo cremos.
Mas será que nossa fé não pode durar 3 dias ou 3 meses? Se não podemos permanecer na fé por 3 dias ou por 3 meses, onde está nossa fé? Já disse antes e vou repetir, aquele que crer não se apresse, Isaías 28:16, VRC. Certa vez o Senhor disse aos discípulos que atravessassem para o outro lado. Repentinamente veio uma tormenta, e as ondas batiam contra o barco. O barco estava prestes a naufragar. O Senhor Jesus estava na popa dormindo sobre a almofada. Os discípulos o acordaram dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Despertado, o Senhor repreendeu o vento e as ondas. Que disse depois? Marcos 4:40 diz, como é que não tendes fé? E Mateus 8:26 diz, homens de pouca fé. Muitas orações desesperadas não são outra coisa senão sinal de incredulidade. Se existe fé, podemos estar firmes. O Senhor nos pede que passemos para o outro lado. Ele não nos disse que fossemos ao fundo do mar. Ele deu uma ordem, e não importa se o vento aumenta ou se as ondas se levantam, observe se o barco afunda ou não. Se não existe fé, sairemos correndo tão logo venha a prova, mas se a fé poderemos permanecer firmes quando vier a provação. Uma fé pequena escapará quando vierem as provas, mas uma fé grande permanecerá firme diante delas. Uma fé falsa cai ao menor sinal de provas, mas a fé autêntica permanece firme. Firme somente do lado da fé. Certa vez uma pessoa repreendeu-me irritada. Quanto mais eu suportava suas repreensões, mais ela continuava. Nessa hora orei ao Senhor, Deus, dá-me perseverança, dá-me forças para suportar. Se assim não for, perderei a paciência. Se hoje acontecesse o mesmo, não estaria tão ansioso, mas diria a Satanás, brincando, Satanás, insulte-me pela boca dos homens. Vejamos agora se o Cristo que habita em mim pode ser afetado pelas suas injúrias. Não odeio os que me injuriam, mas os amo. Se agirmos dessa forma, Satanás não poderá fazer nada contra nós. Irmãos e irmãs, graças e louvores ao Senhor. A vitória é Cristo, e não nós. Se dependesse de nós, apenas poderíamos suportar até certo ponto. Se as injúrias ultrapassam tal limite, ainda que levemente, perdemos a paciência. Mas se Cristo é a paciência, nenhuma tentação será tão grande para nós e nenhuma prova, demasiadamente difícil de suportar. Quando nos mantemos firmes do lado da palavra de Deus e do lado da fé, Satanás nada pode fazer-nos. O Senhor nos ordenou que atravessemos para o outro lado. Sem dúvida chegaremos. Não é a nossa palavra que vale, mas a de Deus, porque ela é fiel. Finalmente, quero fazer-lhes uma pergunta. Existe algum pecado que tem continuamente voltado a incomodá-los? Acredito que sim. Quando o Cristo que habita em nós nos guia em meio às provas, quem, de fato, está sendo provado? Cada vez que nos sobrevém uma prova, não somos nós os que são testados, mas Deus. Quando nossa fé é provada, o Filho de Deus é provado. É a fidelidade de Deus que é posta à prova, e não nós. Toda prova tem por finalidade ver o que Cristo pode fazer. É uma prova da fidelidade de Deus. Crer é permanecer do lado de Deus e sua palavra, e não das circunstâncias. Isso é o que significa vencer. Satanás diz que somos impuros, mas nós dizemos que Cristo é nossa santidade. Satanás diz que somos orgulhosos, mas nós dizemos que Cristo é nossa humildade. Satanás diz que temos fracassado, mas nós dizemos que Cristo é nossa vitória. Podemos responder a qualquer coisa que Satanás diga apenas proclamando que Cristo é confiável e sua palavra, fidedigna. Isso é fé. Isso é o que dá substância à palavra de Deus. Aleluia! Cristo é vitorioso. Aleluia! Deus é fiel. Aleluia! Sua palavra é fidedigna. Irmãos e irmãs, não se esqueçam de que a prova da sua fé não durará muito. Imediatamente após haver experimentado a vida que vence, a tentação virá com mais frequência do que antes. Mas uma vez que nossa fé é provada, os outros receberão benefício e ajuda. Depois que ela for provada, o coração de Deus ficará satisfeito e seu nome será glorificado.
A boca de Satanás será fechada e nada nos poderá fazer. Aleluia! Podemos confiar na palavra de Deus. Agradecemos ao Senhor e o louvamos. Quando permanecemos com Deus, nada nos atrapalhará. Quando nos posicionamos na fé, não existe montanha que possa permanecer imóvel. A fé se especializa em mover montanhas. Sempre que houver montanha, a fé poderá movê-la. Aleluia! Deus é fiel.